Olá! E vamos iniciar nossa aula número 2 de manipulação fotográfica. E na aula de hoje nós vamos utilizar essa imagem muito antiga, né, do final do século XIX, e vamos utilizar a direção de arte de Ben Temple Smith, que é um quadrinista do qual trabalha com uma pintura focada, né, o trabalho dele é totalmente focado na área do terror, né? Então, nós vamos pegar essa imagem aqui e vamos trabalhar essa colorização digital. Pelo fato da imagem ser muito antigo e ele já possuir essas texturas, né? Esse óculos aqui que deixa os olhos escuros também, né? Esse sombreamento, eu acho que essa temática vai ficar bem legal neste trabalho de manipulação. Então, sem mais delongas, a primeira coisa que nós vamos fazer é pegar esta imagem aqui e copiar. Por que nós fazemos isso? Porque a gente precisa manter a imagem original. Então nós vamos duplicar a layer e aqui nós vamos ter a imagem que a gente vai trabalhar, né? E a original aqui. Uma sugestão é que vocês escrevam original, né? E na outra, mesmo que você não vá trabalhar alguma coisa, né? Você vai colocar manipulação, tá? Então essa é a minha sugestão que eu proponho para vocês. A partir disso, o que vocês vão fazer? Eu vou trabalhar, né? Eu travei a original, vou pegar essa imagem aqui e vou trabalhar ela um pouquinho. Então vou vir aqui em Filter e vou trabalhar alguns ajustes. O primeiro ajuste que eu acho que fica bem interessante é o do alto contraste, né? Porque aí a gente já começa a trabalhar alguns elementos para deixar a imagem com um pouco mais de contraste. Infelizmente, aqui, ó, como vocês puderam ver, a imagem simplesmente não aconteceu nada. Isso se deve muitas vezes ao fato dela não ter muitos tons de cinza a serem trabalhados. Veja, ó, a gente vai colocando, não muda nada. Então nós vamos para um plano B, né? Que vai ser a ideia da gente trabalhar aqui o Color Balance, né? No Color Balance, nós já vamos trabalhar, pensando naquela ideia do Ben Temple Smith, a gente já vai deixar ela na cor azul, né? Então basta a gente ir trabalhando essa cor aqui, que aí as coisas vão já trabalhando ao nosso favor, né? Tá? Então a gente vai mexendo um pouquinho mais, dando uma olhada, né? Aqui a gente já conseguiu, entre aspas, né, ó, já resolver bastante essa questão aqui. Agora, isso não basta, obviamente. Então o que é que nós vamos fazer além disso, né? Nós vamos criar uma camada de cor, e vamos trabalhar agora alguns efeitos. Então, por exemplo, a sugestão é pegar um pincel que seja bastante texturizado, tá? Então, ó, por exemplo, esse tipo de pincel, ó, funciona muito bem. Funciona, né, já com as texturas que nós temos aqui. E eu vou pegar as cores, né, as cores do Ben Temple Smith aqui, ó. Então, vou pegar, por exemplo, esse verde, né, que tá aqui com conta-gotas. E aqui eu já começo a trabalhar. Minha sugestão é que se você baixe a opacidade aqui e que você mude de normal para overlay. Tá? Por que o overlay, né? Porque ele vai ressaltar as cores de maneira muito suave, né? Sem o escurecimento do modo Multiply. Então aqui, ó, reparem que eu vou criando uma espécie de degradê. Então se embaixo eu já tenho uma cor meio que rocheada, aqui, ó, já vou jogando um azul. Sem afetar nem a imagem original e nem a imagem que foi-se trabalhando, né? Também já começa a trabalhar algumas tonalidades análogas, como por exemplo, ó, reparem que eu estou trabalhando num verde
um pouco mais intenso e vou desaturar ele um pouco para trabalhar o rosto dela, ó. O rosto do personagem, né? Então aqui eu já jogo um pouquinho mais para que esse rosto salte aos olhos, né? Que ele passe a ter mais destaque. O mesmo irei fazer com as mãos. São pequenos elementos, mas que faz diferença no trabalho como um todo. Tá? Olhando, vamos observar aqui a ilustração, ó, você vê que ele tem apenas duas cores, então nós vamos trabalhar agora essa questão do vermelho. Vamos ver como é que se comporta nessa ilustração aqui. Então nós vamos pegar agora, ó, vamos mudar aqui o vermelho, vamos deixar um vermelho bem escuro e vamos fazer um primeiro teste. Então eu vou jogar aqui bem no rosto dela, jogando aqui, que nem ele vai fazendo. E reparem que eu vou colocando a opacidade bem baixa, né? Bem baixa, para ir trabalhando os elementos, ó. Aqui eu já vou trabalhando. E aí aqui eu também já vou brincando um pouco mais, né, com esse azul meio esverdeado que está aqui. Vamos sempre buscar uma cor análoga, ó, de maneira que as pessoas entendam que aqui tem alguma coisa errada, né? Esse vermelho, ele tá errado. Tem algo aqui, né? Pronto. Agora, o que é que a gente vai fazer aqui, né? A gente vai voltar o vermelho. E aqui, já com uma opacidade mais alta, nós vamos trabalhar os olhos. A gente vai brincando um pouco com as cores, né? E se caso não ficar bom, a gente remonta, né? Não tem problema nenhum isso daqui, né? Aliás, vamos ver se eu faço uma coisa um pouco diferente. Vamos ver se eu faço uma coisa um pouco diferente aqui. Que veio a ideia, né? De pintar, ao invés de pintar o vermelho como se fosse o contorno do óculos, vamos pintar com menos opacidade dessa vez. Vamos pintar como se fosse lágrimas. Aqui, ó. Que às vezes funciona melhor, ó. Então a gente pode pegar alguns veios da imagem, ó, como se fosse literalmente lágrimas, né? Ou lágrimas de sangue, né? Aquela lágrima de sangue que também pode dar muito certo, né? Mas cuidado também para não perder tempo demais, né? Aqui. Vamos dar uma olhada, né? Vamos reforçar aqui. É legal pegar esses veios, né? E brincar com essa estrutura, né? E aí a coisa já fica um pouco mais interessante, né? Da gente ir trabalhando. Aqui. Tentando deixar bem essa situação, essa direção de arte meio de terror, né? Vamos escurecer um pouquinho mais para a gente conseguir um pouco mais de sombreamentos em algumas regiões, né? Então não chegar a ser o azul, mas ter um sombreamento, né? Que é importante. Aqui, ó. Porque se você simplesmente pinta o vermelho por pintar, o que ocorre, né?
não vai ficar com a ideia de um sangue escorrendo, né? De uma textura, de alguma coisa do gênero, né? Então, isso também é importante que seja trabalhado, né? Então aqui, ó, você pode trabalhar um pouquinho mais, né? Vai reforçando a ideia de luz e sombra, né? Ó. E aí você consegue uma ideia de textura maior, né? Bom, vamos ver como é que tá ficando isso daqui, né? Então, ó, quando a gente vê de longe, isso que é o mais importante, né? Quando você tem a ideia do longe, você vê esses elementos vermelhos, você vê que tem alguma coisa errada. Isso é muito importante, né? Então, o objetivo aqui, ele deu certo, né? Aqui, ó, esse azulado aqui nós vamos tirar. Por que nós vamos tirar esse azulado? Porque nesse caso específico, vai dar muito mais impacto se ela tiver com o branco, né? O branco da estrutura, né? Então, nós vamos deixar um pouco mais esbranquiçado essa parte, né? Sem um azul muito latente aqui na ilustração. Veja que a ilustração já começa a ficar mais destacada, né? Com esse branco aqui, tá? Nesse caso específico, o que a gente recomenda também, ó? Vamos pegar um pouco desse vermelho e jogar de maneira salpicada. Ó, a gente tem aqui algumas ideias, ó. Só que eu não quero mudar esse pincel. Então vamos ver se eu tenho aqui no meu grupo, né, de opções, coisas mais salpicadas. Vamos dar uma olhada, por exemplo, neste daqui. Vamos ver se a gente consegue alguma coisa. Ó, tá vendo, ó? Olha que interessante, né? Que é um teste, né, obviamente. Mas olha só, se a gente aumentar um pouquinho mais, ó, vai dar a impressão que vai realmente fazer uma ideia de que está respingando no véu, em algumas coisas, né? Então a gente vai, ó, trabalhando, tomar sempre muito cuidado para não trabalhar de uma maneira que fique muito artificial, né? Então aqui, ó, a gente vai jogando aqui um pouco na roupa dela, né? É sempre mais nos detalhes, né? Como se fosse um respingo mesmo. Apenas alguns toques. E aí aquilo que a gente não gostar, obviamente, a gente já vai trabalhando no sentido de apagar. Como que a gente apaga neste caso, né? Nós vamos apagar utilizando, aí no caso, um pincel comum, né? Então a gente volta para aquele pincel que nós estávamos, com a cor azul, que já está aqui pré-definida no Krita, aí a gente já vai tirando um pouco mais. Vamos aumentar aqui um pouquinho, baixar a opacidade, e aí a gente vai diminuindo um pouco esse vermelho, que não há necessidade de ser tão forte, né? Ou tão respingado, né? Então a gente joga aqui também. Isso é muito importante. Então só fica só algumas texturas para que a gente possa trabalhar com mais empenho, né? Então aqui já fica uma coisa, ó, você vê que já fica mais suave o trabalho. Olha aí. Tá? Vamos reforçar o branco em algumas partes. Então, por exemplo, aqui na manga da personagem, ó, olha só que diferença que faz em relação às mãos, né? E vamos reforçar também aqui, por exemplo, nesses bordados aqui, ó, para reforçar a questão do bordado dela mesmo, né? Então aqui, ó, a gente
dar uma trabalhadinha. Olha só. São pequenos elementos que vão dar um destaque à personagem como um todo. Olha só. Aqui a gente vai esbranquiçando para que ela tenha mais luz. Tá? E a sombra, a gente não trabalha? Trabalha assim. Então a gente vai pegar esse azul bem escuro aqui, ó, e aumentar as sombras em algumas partes, como por exemplo, embaixo da roupa dela, né? Então aqui a gente reforça para que exatamente para que salte, né, essa relação entre luz e sombra, ó. Então aqui a gente vai reforçando, por exemplo, para que a mão dela apareça, a gente precisa escurecer mais essa região aqui, ó. Repare que a mão começa a aparecer na ilustração, né? Quando a gente escurece um pouco mais isso daqui, ó. Você vê que a forma dela vai aparecendo, né? Então aqui já é uma imagem mais trabalhada, uma imagem mais tratada. Bom, pessoal, agora nós vamos para o que a gente chama de refinamento. Aí aqui, nesse caso, eu recomendo que a gente crie uma layer nova, né? Ou uma camada nova, e por enquanto a gente deixa na camada normal, porque se vocês olharem, por exemplo, o trabalho do Ben Temple-Smith, vamos colocar aqui, ó, pra gente olhar. Ele tem um detalhe que é muito interessante, né? É importante dizer que o trabalho dele é um desenho, não é uma foto, né? A gente está fazendo uma adaptação. Mas ele tem um negócio interessante que são esses brilhos aqui, ó, essas linhas que ele faz, que faz toda a diferença no trabalho. Então nós vamos tentar fazer isso também na foto, ok? Então, ó, nós vamos aqui na imagem, né? E no modo normal, nós vamos trabalhar algumas coisas. Então, por exemplo, aqui, ó, que é muito interessante no trabalho do Ben Temple-Smith, esse olho, né? Ó, você vê que ele tem um olho em uma direção apenas. Isso é muito legal. Então vamos ver se vamos experimentar, porque também não dá para saber se dá certo. Vamos trabalhar o olhar em um dos olhos apenas, para a gente ver o que acontece. Então, nessa parte mais escura, ó, ela tem um olho aqui, dá pra gente dar uma olhada, ó. Então a gente vai jogar mais ou menos aqui, ó, o olho dela. E vamos colocar um pontinho branco pra gente ver se a gente consegue ter um pouquinho mais de destaque. Então vamos ver se deu certo isso daqui, né? Então, fica só um pontinho ali. Não acho que deu tão certo assim, né? Mas eu vou manter, né? Vou manter e vou escurecer um pouco mais. Quem sabe assim a gente não consegue aí um sombreamento mais interessante. Agora cuidado, né? Procure jogar na esfera Color para que isso aqui não atrapalhe, né, demais. Então vou jogar aqui um pouquinho mais escuro. Vamos ver se a gente jogando na layer mais escura isso também dá certo. Creio que não, né? Mas pelo menos fica ali só um pequeno toque, tá? Vamos dar uma olhada também aqui, ó, nesse vermelho. Vamos jogar aqui um vermelhinho, que a gente pode jogar algumas luzes, né? Algumas texturas a mais aqui na questão do sangue. Vamos aumentar aqui a opacidade e vamos só jogar algumas ideias para reforçar um pouco mais, ó, tá? Aqui, ó. E nós podemos usar aquela textura que a gente já havia utilizado em outra situação, né? Então, por exemplo, essa, se eu não me engano, tinha sido uma dessas duas aqui. Então, vamos ver essa daqui, ó. Quem sabe, vamos jogar aqui, ó. Ah, muito bem. Então, a gente joga com a opacidade bem baixa, tá? Para ter um certo respingo em algumas partes também, né? Vamos jogar aqui uma opacidade maior só para ver se dá certo. Ó, tá vendo? Joga algumas só para dar aquele grunge, né? Tomar cuidado para não exagerar, que é sempre assim, né? Essas texturas prontas, o problema dela é o exagero, né?
o quanto de dose a gente deve fazer, né? Então, por exemplo, aqui eu já estou jogando no modo Color, jogando na layer de baixo, porque eu acho que de repente fica mais interessante. Então você sempre vai observando para não ficar uma coisa muito artificial, né? Esse que é a ideia, né? Então aqui já ficou um pouco mais grunge, né? Ficou com mais sujeira. E aí vamos finalizar o trabalho, porque também não é a ideia desse workshop não é fazer algo que seja muito demorado, algo que é relativamente simples, na verdade. Então agora, ó, nós vamos simular essa luz aqui atrás, né? Que eu acho que pode dar muito certo. Então a gente vai inicialmente colocar no modo cor aqui, e aí a gente vai pintar de branco, né? Vai colocar o branco aqui totalmente, né? E aí nós vamos trabalhar um pouco essa textura aqui, ó. Essa textura, tá? A gente vai jogar aqui no fundo da imagem, ó. Então reparem que eu já vou jogando um pouquinho mais, ó. Vou aumentar a opacidade, inclusive, tá? Então, ó, para dar uma impressão dessa saída aqui desse manto, né, que ela tem. Então eu jogo um pouquinho aqui no modo Color para criar uma espécie de degradê depois, né? Então aqui eu jogo aqui primeiro. E aqui eu já tenho, por si só já fica uma coisa bacana, só que aí no Layer 3, né? Baixando a opacidade também para que a gente continue com o degradê, né? A gente vai jogando uma textura que possa sobrepor apenas a ideia do véu, ó. Cuidado para não exagerar, tá? Isso aqui é muito importante que vocês nunca exagerem, né? Então aqui, ó, eu já tenho uma textura um pouco diferente do que estava anteriormente, né? E aqui, para a gente dar uma finalizada, né? Porque o que acontece aqui nesse trabalho do Templesmith também, né? Essa luz atrás dele, né? É uma luz criada, uma luz que você vai trabalhar de uma maneira distinta, mas aqui, na ilustração, por exemplo, uma luz totalmente atrás, eu acho que não ficaria tão interessante, porque ela já tem um véu branco, né? Então aqui, o que a gente vai fazer ao invés de uma luz totalmente atrás? Nós vamos vamos aumentar esse véu, né, a expansão desse véu, dando essa textura aqui e de maneira bastante fininha, né, ou seja, a gente vai usar uma linha bem fininha, nós vamos fazer um pequeno destaque, utilizando aqui o modo normal. Sempre fazendo um teste, tá, gente? Porque pode ser que não fique legal, né? Então, ó, a gente vai fazer aqui, ó. Deixa eu começar com branco e eu vou fazendo uma layer à parte, porque eu não tenho certeza se esse contorno vai ficar legal, né? Mas vamos lá, vamos deixar totalmente branco aqui, pegando mais ou menos essa ideia do Ben Templesmith, que ele o faz. Que é muito subjetivo, né? O que você vai escolher para colocar essas linhas. Mas eu acho que vale a pena, ó. Por exemplo, esse risco aqui, ó, fica bem legal. E uma coisa que é muito bacana nesse tipo de trabalho é a mescla, né, entre desenho, né, e foto. Então, a pessoa sabe que isso daqui é uma ilustração, né? Eu acho que uma coisa que é legal nesse tipo específico de trabalho é não enrolar, digamos assim, o espectador, né? A gente já tem um espectador que tem um repertório muito grande, então, obviamente ele vai saber que isso daqui é uma foto manipulada, né? E tudo mais. E a gente, como ilustrador, a gente não quer que ele pense diferente, né? Essa aqui é também a grande verdade. Então, você pode brincar, né, com algumas linhas de desenho, né,
que vai fazer com que o seu trabalho fique mais interessante. Ó. Então, veja que aqui ó, eu estou utilizando uma linha branca exatamente para demarcar algumas situações. Ó. Tá? Algumas luzes que ficaram faltando, por exemplo. Alguns destaques que podem ser ressaltados. Olha aí. Então, nós temos aqui o trabalho. Você pode, se você achou que o contorno ficou muito forte, você pode baixar a opacidade aqui na layer. Olha só, já ficou uma coisa mais natural aqui, ó. Aqui bem destacado, ó. Aqui pode ficar já um pouquinho menor, só para ter uma sugestão de linha. Não precisa ficar tão gritante. E se você ainda quiser, se você achar que isso aqui vale a pena, né? Você pode vir aqui na manipulação, vir em Filter e você pode ajustar. Vamos tentar agora o alto contraste, ver se dá certo com outras cores? Não aconteceu nada, gente. Absolutamente nada. Dessa vez o alto contraste não quer trabalhar comigo, mas a gente pode vir aqui em Color Balance e trabalhar um pouquinho mais, ó. Então, de repente a gente pode, ó, brincar um pouco, ó. Ressaltar algumas coisas, mas aí é óbvio, vai ficar muito ao seu critério. Eu, particularmente, eu gostei muito já do trabalho, da maneira que ele ficou, tá? Então aí vai depender muito do que você quer, certo? Ó, esse amarelo aqui já deu uma ideia interessante aqui no trabalho. Então você pode brincar. Olha só, um pouquinho de amarelo aqui, ó, como já deu um destaque, principalmente na parte do meio, que tem o sangue, né? Já deu uma saturada mais interessante. Tanto é que eu vou manter isso daqui. E aqui eu vou fazer só uma pequena correção na Layer Core. Dá uma olhada se realmente é na Layer Core, ó. Olha só que bonito que ficou isso daqui, ó. E aí com a cor, né, ó, com os outros elementos, eu tenho uma outra ilustração, né? Mas aqui eu vou fazer só um detalhe, que é aumentar a manga da freira, né? Eu acho que é uma freira, penso eu. E deixar um pouco mais destacado essa base aqui. Vou baixar um pouquinho a opacidade. E vou lá. Tenho agora uma parte um pouco mais trabalhada. Então aqui a gente consegue atingir o nosso objetivo, que é fazer uma ilustração diferente. Então vamos lá, vamos pegar todos os elementos para mostrar para vocês. Então nós temos aqui a foto original que ela já... deixa eu só tirar esse que tem os desenhos aqui, né? Contorno, pronto. Então nós temos a foto original, que por si só já é maravilhosa, né? Nós temos aqui a foto manipulada. Nós temos cores, que aí é toda a parte de ilustração, de contexto e tudo mais, né? E aqui a gente tem alguns acabamentos, né? Olha aí. Muito bem, pessoal. Então, espero que vocês tenham gostado, espero que tenha ajudado vocês. Obviamente, vocês têm que fazer esse trabalho baseado na experiência de vocês, com a temática que vocês acharem melhor, né? E se caso foi útil esse tutorial para vocês de manipulação, peço que vocês se inscrevam, porque toda semana, todos os meses, regularmente nós temos vídeos na área da formação de ilustrador, de design e de desenhista ilustrador digital, tá certo? Então, desde já, o meu muito obrigado e até a próxima aula!